Sinceramente, eu quero começar esse vídeo hoje perguntando pra você. Você acha que o São Paulo vai chegar a lugar algum jogando da maneira que tá? Com esse treinador que a gente tem? Você acha que o São Paulo hoje ele foi, no mínimo, competitivo contra o Cuiabá? Você acha que o São Paulo foi, no mínimo, competitivo contra o Santos? Eu acho que não. O domínio que a gente teve no jogo contra o Santos foi um falso domínio. Né? O Santos ele consegue ser um pouco pior que o Cuiabá. O Cuiabá é um time mais organizado. Eu queria também perguntar para a diretoria, para o seu Júlio Casares, para o seu Belmonte, para o Muricy, até quando que eles vão continuar com esse treinador? Um treinador que se mostra fraco, fraquíssimo para a equipe de São Paulo. Um treinador que não dá um padrão de jogo para o time. Um treinador que a cada escalação ele escala um jogador diferente. Ele não consegue manter a mesma escalação. O que a gente vai falar? O que a diretoria vai vir a público falar agora? Que está gostando do trabalho, está gostando de empate atrás de empate, o time não consegue fazer gol, não consegue definir, achou um gol de pênalti contra o Santos e foi só. O que a diretoria vai vir a público falar agora? Porque a gente precisa saber. Não é possível que eles estão assistindo o mesmo jogo que a gente. O trabalho do Crespo não está sendo bom. Sabe por que o Filipão foi demitido no Grêmio? Por que a diretoria do Grêmio sacou o Filipão? Porque se arrependeu, reconheceu que foi um erro contratar, que não é o técnico que o Grêmio precisava. E assim está acontecendo no São Paulo. O São Paulo precisa entender que o Crespo foi um erro. Não é porque o Crespo ganhou um campeonato paulista, que foi do jeito que a gente sabe que foi, mas que tem que manter um trabalho que não está dando certo. Claramente o trabalho não está dando certo. Até o time do Diniz, cara, é duro falar isso, é complicado falar isso. Mas até o time do Diniz tinha um padrão de jogo e o nosso não tem um padrão de jogo. A gente entra num 4-4-2 que do nada vira um 3-5-2. Que se fosse um técnico competente que conseguisse fazer esse time jogar nessa variação durante o jogo, ok. Mas o time, ele é um time totalmente bagunçado. É um time que entra com dois zagueiros e o Luan fica entre os dois zagueiros fazendo o terceiro zagueiro. E os nossos meio-campistas, a gente não tem meio-campo. A gente tem o Nestor de volante ali, deixa aquele buraco no meio-campo e vai todo mundo para frente, porque o Luciano não é meio, o Luciano é atacante. A gente tem um meio, a gente tem um Benítez lá que poderia entrar mais e pegar mais ritmo de jogo, mas o nosso treinador ele prefere continuar com o Gabriel Sara, continuar com o Igor Gomes, né? Nós temos o Orejuela recuperado que poderia tentar entrar um pouco mais para a gente ter um pouco mais de profundidade, mas ele insiste em improvisar. É um técnico que gosta do rodízio, ele gosta desse rodízio e nós não vamos para frente com esse técnico, é simples assim. A diretoria precisa tomar uma atitude, precisa tirar esse treinador o quanto antes. Precisa acordar, assim como o Grêmio acordou. Né? O Grêmio ele teve uma pequena evolução e do nada ele regrediu. E aí ele não consegue ter uma sequência. O que a diretoria pensa? O trabalho não está dando certo. E quem assiste, né, quem já assistiu 2, 3 jogos do Grêmio, viu que não é jogador o problema. Porque os jogadores correm, assim como no São Paulo. Os jogadores têm força de vontade, os jogadores chegam na frente, os jogadores eles tentam alguma coisa. Mas primeiro, a qualidade é ruim, né, porque a gente tem Gabriel Sara com a qualidade ruim, que acabou de renovar contrato, né? Parabéns diretoria, excelente trabalho, né? E o Igor Gomes, que sinceramente, se o Cuiabá tem um pouquinho mais de qualidade, o Cuiabá sairia com a vitória fácil. Hoje nós fomos engolidos pelo Cuiabá, literalmente. O Cuiabá hoje ele poderia ter saído no mínimo com 2-0. O Volpe ele garantiu mais uma vez aí o nosso empate, né? Não foi nem a vitória, o nosso empate. O Volpe garantiu hoje o nosso empate, né? E galera, não tem muito o que falar do jogo de hoje. O que a gente tem que cobrar é uma posição da diretoria. Não está satisfatório isso. Empatando a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque de nada adianta a gente fazer 3 jogos, 3 empates e um dos times fizer uma vitória, 2 vitórias, acabou pra gente. E a gente está ficando cada vez mais perto da zona de rebaixamento. Apesar da 13ª posição, os times lá de baixo todos ganharam. O Bahia ganhou, o Sport ganhou, o Santos ganhou. Então, quando que essa diretoria vai acordar? Quando que essa diretoria
vai trocar de treinador, vai trazer um cara para mexer com o time ali, para trazer um cara que conhece um pouquinho mais de futebol e um pouquinho mais de campeonato brasileiro, de ponto corrido, porque o Crespo claramente não conhece. É triste falar isso, a gente queria a continuidade do trabalho do Crespo, se fosse um trabalho bom, mas até agora ele não conseguiu dar padrão de jogo pro time. O time do Diniz tinha padrão de jogo, já falei aqui. O time do Diniz, ele pelo menos ele tinha lá a característica que era a saidinha de bola, o toque de bola, a posse de bola, e ele tinha meio campo, coisa que a gente não tem. E tinha criação, chegava na frente com criação. A gente chega na frente tentando cruzar a bola na área, tentando um chutão pro Caleri. É muito difícil de assistir, é sofrível assistir o jogo do São Paulo, cara. É ruim demais assistir o jogo do São Paulo hoje. A gente assiste o jogo do São Paulo sabendo que o São Paulo ou vai empatar ou vai perder. Porque hoje o Cuiabá estava muito perto da vitória. Hoje, sinceramente, eu achei que o Cuiabá ganharia o jogo hoje. O São Paulo teve lampejos de algum chute, uma pressão. Mas, cara, é lamentável o que esse time tá jogando. Tem jogador que faz corpo. O Crespo já sacou o Reinaldo, colocou o Hélito, que eu acho que o Reinaldo é um jogador paneleiro, é um jogador que talvez ele é ruim de grupo, mas tem outros jogadores ali, cara, que não dá. Gabriel Sara, Igor Gomes, não dá. Ele insiste, né? E a entrada do Gabriel Neves e do Benítez, ela deu uma melhorada no time. Mas os caras precisam de sequência, né? Tudo bem, o Gabriel Neves ele é da mesma posição basicamente que Lisieiro, que Luan ali, ok. Mas a gente não tem um meio de armação, de criação. A gente depende do Luciano, que é um atacante, armar, e ele não tá sabendo armar. Então não adianta você colocar 500 atacantes lá na frente se a gente não consegue criar, se a bola não chega redonda para o Caleri. E o Rigoni agora, né, para completar, o Rigoni agora vai entrar lá no Triângulo das Bermudas, lá no departamento médico, e vai saber quando que ele vai sair de lá. E aí é lamentável, cara, é lamentável. Eu acho que eu defendo muito, cara, aqui a saída do Crespo. Eu não consigo mais defender o Crespo, eu não consigo mais ver futuro no trabalho do Crespo. Não consigo, de verdade. Eu acho que o Crespo ele até fez um bom trabalho no início, no Campeonato Paulista. Eu falei aqui no último vídeo, se você assistiu, se você não assistiu, dá uma olhadinha no último vídeo. Eu falei isso. Ele chegou fazendo um bom trabalho, mas ele se perdeu no meio do caminho. E quando o técnico se perde no meio do caminho, precisa substituir, precisa fazer dar uma mudança. Será que o São Paulo não tem 2 milhões e 700 na conta para pagar a multa desse cara? É lamentável, cara. É lamentável você vir todo o jogo e você tentar. Você vê entrevistas e tentando justificar coisas que não são justificáveis. Nem o Crespo consegue explicar porque ele não dá sequência de jogo pro Benítez. Nem ele consegue explicar porque ele entra com o Marquinhos no primeiro jogo e no segundo jogo ele opta por Gabriel Sara. Nem ele consegue, cara. É muito complicado, é muito complicado. Foi um time de. Foi sofrível assistir o jogo de São Paulo hoje. Foi ruim assistir o jogo de São Paulo hoje. Bom, falando um pouquinho do jogo, né? De cara, a escalação, quando eu vi o Gabriel Sara, quando eu vi o Igor Gomes, eu já sabia, né? A gente já sabia que ele ia, então não tinha tanta expectativa. Mas quando eu vi o Gabriel Sara no lugar do Marquinhos, eu já desanimei. Isso já tira da gente a vontade de assistir o jogo, né? De torcer. O Cuiabá ele deu um chute aos 9 minutos, mas o Cuiabá ele dominou o jogo, primeiro tempo. São Paulo ele foi dar um chute aos 21 minutos com o Rigoni, por cima do gol. Foi isso que o São Paulo fez, né? Depois, aos 23, teve o chute do Gabriel Sara também. E aos 25, mais um chute do Cuiabá e foi só, cara. O Cuiabá, tanto o São Paulo quanto o Cuiabá no primeiro tempo, eles fizeram primeiro tempos ruins. O Cuiabá teve muito mais volume de jogo e muito mais chute. Mas ainda assim foi ruim. No segundo tempo, o Cuiabá chegou com tudo, né? Em 3 minutos de jogo, o Cuiabá já tinha dado trabalho pro Volpe, 2 chutes. O Volpe, obrigando o Volpe a fazer 2 boas defesas. Então, só aos 18 minutos que o Crespo começou a tentar mexer no time, né? E aí ele tira o Luan e coloca o Lisieiro, e aí ele tira o Sara e coloca o Rojas. O Rojas que não joga desde o dia 22. Desde o dia 22 de agosto o Rojas não joga, quase um mês sem entrar numa partida, cara. Alguém explica isso? Não dá para entender, cara. Não dá para entender. E aí ele tira o Caleri e coloca o Gabriel, ok? Não, o Caleri fez pouca coisa. Também não tem como um atacante fazer
se não tem um meio campo de qualidade, não tem uma triangulação, não tem uma chegada firme, não tem padrão de jogo, né? E aí ele tira o Nestor e coloca o Benítez para ver se dá uma mobilidade, né? Coloca o Benítez um pouco mais cedo, é, mas o Benítez claramente ainda, né, sem ritmo. Por quê? Porque não entra nas partidas, né? Ele não entra nos jogos, então fica difícil de pegar ritmo desse jeito, cara. É muito complicado. Acho que a diretoria precisa rever o trabalho do Crespo, não tá dando, cara. Na minha opinião, precisa trazer um outro treinador, um outro nome. Ah, quem será até o final do ano? Não sei. Não sei quem vai ser até o final do ano. Mas, cara, não dá. É nojento assistir o São Paulo jogar. Dá sono de ver o São Paulo jogar, cara. Tá longe de ser aquele time do Campeonato Paulista, aquele time que jogava com garra, que dominava o adversário. Tá muito longe, tá muito ruim. O trabalho do Crespo tá muito ruim. O Crespo precisa sair, cara. Precisa sair. O São Paulo precisa demitir o Crespo o quanto antes. Essa é a verdade. E agora com o Rigoni machucado aí, o que vai ser do nosso ataque, né? A gente dependendo, provavelmente agora, ou ele vai entrar com o Rojas mais vezes, ou ele vai entrar com o Gabriel Sara de atacante, ou trazer o Gabriel Sara para o meio, não sei. Ninguém sabe qual é a posição real do Gabriel Sara, porque ele não joga em posição nenhuma, né? Então, cara, a minha impressão do jogo de hoje foi essa, um jogo sofrível, um jogo que não dá mais para aguentar esse treinador, horrível. E eu acho que a diretoria precisa vir a público, precisa explicar essas questões de Orejuela, essas questões de Benítez, enfim, precisa explicar. É isso, galera. Sem muito mais para falar, eu acho que agora, sinceramente, eu não espero mais nada desse time. Eu não espero que o São Paulo vá chegar pelo menos na zona de classificação da Libertadores. Se vai ser rebaixado, a gente não sabe, porque se continuar empatando, a tendência é que se os times de baixo ganhar, a tendência é que o São Paulo continue descendo. Então, ainda me preocupa muito, né, a questão do rebaixamento, mas não espero mais nada. Não dá para esperar mais nada. Eu esperaria alguma coisa se chegasse algum treinador novo que mexesse um pouco com esse time e fizesse esse time jogar. É isso que eu espero. Deixa aqui sua opinião. O que você está achando? Crespo sai, Crespo fica? O que você acha? Né? Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like, compartilha esse vídeo aí, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, valeu.